Hoje é o Dia Mundial de Combate à Obesidade. Dados do Ministério da Saúde mostram que mais da metade da população brasileira adulta está acima do peso. A obesidade é uma doença crônica que tende a piorar com o passar dos anos, caso o paciente não seja submetido a um tratamento adequado e contínuo. O excesso de peso é hoje um dos fatores de risco reconhecidos como importantes para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e também diabetes. Então, aqui no estúdio, a gente recebe o neurologista e nutrólogo Rafael Higashi. Muito obrigada pela sua presença e você pode participar dessa entrevista. É só mandar a sua pergunta para a gente. Nosso site na Globo News, g1.com.br/Globonews, ou então ligue para a nossa central de atendimento pelo telefone 4002-2884. Olha, boa tarde, doutor Rafael. A gente sabe que o senhor participou aí de um estudo que mostrou que a dor crônica, a maioria dos casos, está ligada à diabetes, né? Mesmo assim, o paciente pode ter a doença sem registro de dor crônica. Como é que é essa relação? Como que ela existe? Então, o que acontece? A gordura significa inflamação. O que muita gente acha que a obesidade é só uma questão de estética, isso não é verdade. Porque à medida que nós vamos aumentando a gordura abdominal, sobrepeso e, consequentemente, a obesidade, que é acima do sobrepeso, as gorduras que ficam acumuladas na região abdominal causam inflamação. E essa inflamação é causa de dor crônica. Você não precisa ser diabético para ter consequências da dor crônica do diabético. Basta você ter o início ou uma pré-diabetes, que são sintomas leves da glicemia um pouco elevada, para você já começar a ter dor. Principalmente dor de cabeça, dor na cervical e dor na lombar. Agora, é exagero falar que existe uma epidemia de obesidade? A gente ouve muito isso, né? A gente sabe que na população brasileira, 1/5 da população é obesa, é acima até da média mundial, né? Por que isso acontece? E quase metade da população brasileira tem sobrepeso, que é um pouco abaixo da obesidade, mas tem consequências. Bom, o mundo mudou, né? A nossa genética é de, digamos, caçadores. A gente, até 150, 200 anos, a gente não tinha carro, a gente trabalhava na enxada ou caçava para pegar nosso alimento, né? A gente também não tinha esses alimentos refinados que é hoje no supermercado. Vai no supermercado, você tem alta concentração de calorias muito fácil. E o que antigamente, o que era favorável geneticamente, se tornou um problema. Então, nós mudamos o ambiente e, consequentemente, hoje sofremos por isso. Agora, quem é o vilão? São os alimentos ou é o sedentarismo? Ou são as coisas combinadas? Combinação. A obesidade, primeiro nós temos que entender que a obesidade é uma doença. Hoje nós estamos falando sobre prevenção da obesidade, são medidas preventivas. Mas já quem tem obesidade tem que encarar o problema como uma doença. Porque justamente como você falou, a obesidade não está associada só a artrose no joelho, câncer, gordura no fígado, até o risco aumentado de Alzheimer, como a própria obesidade, infarto. Então, o que tem que ser feito? Uma abordagem, quando já tem obesidade, multifatorial. E eu volto a falar com o médico neurologista e nutrólogo Rafael Higashi. O assunto hoje é combate à obesidade. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Obesidade. Você pode participar, é só entrar no nosso site e mandar a sua pergunta para a gente. A gente já começou a falar um pouquinho e tem um anúncio, uma orientação da Organização Mundial da Saúde que fala sobre taxação de bebidas açucaradas, que seria uma solução, aumentar os impostos para as pessoas consumirem menos bebidas açucaradas. Elas são realmente um problema atualmente? Com certeza. A gente sabe que o açúcar, né, o refinamento, os produtos que são adocicados têm uma chance de levar a pessoa à dependência tanto quanto o álcool, tanto quanto ou quase a cocaína, por exemplo. Então, por exemplo, uma criança um bebê desde criança, onde a mãe vai lá, dá momentos de alegria, dá o docinho na boca da criança. Quando ela cresce, ela associa o prazer, como a vovó também, ao bolo, né, aos docinhos. Então, quando ela chega na idade adulta, tudo em relação ao prazer, ela vai pensar em relação ao doce. Então, o doce, além disso, as áreas do cérebro da dependência química são as mesmas áreas da dependência do açúcar. Então, tudo que possa ajudar
a diminuir o consumo exagerado, eu sou a favor. A gente tem perguntas de assinantes, vamos tentar ser bem breve para a gente conseguir responder várias. Olha só, uma pessoa que é obesa e tem problemas com diabetes, toma medicamentos, ao fazer atividades físicas, sua glicose diminui? A pergunta do Laércio. Sim, diminui. Logo após o exercício, durante o exercício físico, você tem uma queda. Então, uma pessoa que está fazendo uso de medicação, na verdade, a medicação tem um efeito constante, mas qualquer pessoa que faz atividade física tem chance de ter uma queda durante o exercício. Ainda mais uma pessoa que tem diabetes, essa chance de queda é maior. Por isso, sempre, antes do exercício físico, fazer algum tipo de alimentação. Esse tipo de, às vezes a pessoa fala da cabeça, não vou fazer, vou emagrecer, não vou comer, vou fazer exercício. Vai passar mal. Isso não é a orientação certa. A gente tem a pergunta da Lívia Barros, de Brasília. A obesidade está ligada a quantos tipos de genes? Existe algum tratamento genético contra a obesidade? Olha, no futuro, vai se criar um vírus, um vetor, vai conseguir colocar o vírus justamente no problema do DNA, que é a obesidade. Mas, no momento, não existe uma terapia gênica para a obesidade. O que nós sabemos, sim, que tem uma relação genética. Não é todo mundo que fica obeso. São pessoas, e esse gene é multifatorial, tem multigenes associados, que leva o risco, junto com outras questões, à obesidade. Queria agradecer demais. Olha, o José Cardoso, de Lins, em São Paulo, cidade do meu pai. Kátia Leite, de Sorocaba, ele vai responder as perguntas e a gente vai enviar para vocês. Tem muitas perguntas chegando, eu vou pedir a sua gentileza de responder e enviar por e-mail. Queria agradecer demais a sua participação, viu? Muito obrigada. Obrigado a você, Luísa.